Olá, apaixonado por TV. Tudo bem? Hoje eu quero falar do ator Francisco Coco. Francisco Coco, ao longo de 60 anos de carreira, interpretou diversos personagens marcantes que ficaram na nossa memória emocional. Francisco Coco é um ator paulistano. Ele nasceu em São Paulo no dia 29 de novembro de 1933 e fará, portanto, muito em breve, 88 anos. Em todos os registros constam que Francisco Coco era filho de feirante. Ele, numa longa entrevista que nos deu, que em breve estarei publicando aqui nesse canal, me contou que o pai, na verdade, era marceneiro. Mas, enfim, Francisco Coco cresceu no bairro paulistano do Brás, natural reduto de imigrantes humildes da Itália. Lá, ele nasceu filho de Leopoldo Coco, de Antonieta Coco, e tem uma única irmã, chamada Grácia. Dizem que ele queria ser advogado para tirar a família de uma situação de humildade. Trabalhava de dia e estudava de noite, buscando a realização desses sonhos, se tornar advogado. Até que, então, descobriu o ofício de teatro. Através da EAD do professor Emílio Fontana, tradicional professor de teatro da cidade de São Paulo, que formou diversos outros grandes atores, Francisco Coco se apaixonou pelo ofício de ator. Aí foi estudar e nunca mais parou de atuar. Francisco Coco estreou no teatro, no TBC, tradicional Companhia de Teatro de São Paulo, onde ele atuou ao lado de diversos atores, como Italo Rossi, Fernanda Montenegro, Carminha Brandão, Fernando Torres, e diretores famosos tanto quanto, como Gianni Ratto, o próprio Fernando Torres. O primeiro protagonista de Francisco Coco no teatro foi no Beijo no Asfalto, no ano de 1961. 1961. No ano de 1964, ele foi premiado com o prêmio APCA de melhor ator coadjuvante com a peça Boing Boing. Na TV, Francisco Coco estreou em 1963, na TV Rio, do Rio de Janeiro, participando do elenco de peças teatrais que eram encenadas na TV, que ainda buscava a sua linguagem, com direção do Sérgio Brito. Francisco Coco tem algumas curiosidades na carreira. Ele foi o protagonista da novela Redenção. Redenção é a maior novela em termos de capítulo e duração da televisão brasileira. Redenção foi na rede Excelsior e teve Redenção foi na rede Excelsior e teve 596 capítulos e durou exatamente 2 anos. 2 anos. Uma novela que fez enorme sucesso, e com sucesso ela ia se estendendo, e assim durou 596 capítulos em 2 anos. A participação nessa novela guindou Francisco Coco a ser um dos maiores galãs de sua época, dividindo esse posto com Tarcísio Meira, Hélio Souto e Carlos Zara. Com o tempo, apenas Tarcísio Meira e Francisco Coco ficaram com esse cargo, coisa que a televisão não faz hoje. A televisão hoje
por uma série de interesses, não cria mais ídolos como foram Francisco Coco, Tarcísio Meira, Regina Duarte, Glória Menezes, Leonel Magalhães e alguns poucos. A TV, uma questão comercial, fica mudando de protagonistas, o que, por um lado, é bom, porque dá chance a outros atores do estrelato, e, por um lado, é ruim, porque não cria uma identidade televisiva. Enfim, mas outras curiosidades de Francisco Coco é que, quando ele e Tarcísio Meira se transformaram nos maiores galãs brasileiros, cada um protagonizava uma novela. Um fazia uma novela no horário nobre, a novela acabava e o outro protagonizava. Acabava uma e o outro entrava. Isso foi durante muitos anos, principalmente os anos 70 e os anos 80, em que eles dividiam o estrelato. Ocorre que apenas em duas novelas, curiosamente, apenas em duas novelas, eles foram escalados juntos. A novela Os Gigantes, que protagonizavam ao lado da atriz Diniz Fati, e antes, na novela O Semideus, em que eles protagonizavam ao lado de Glória Menezes. A curiosidade é que, sozinhos, eles atingiam muito sucesso em suas novelas. Mas juntos, e não por culpa deles, não por problema deles, que, na verdade, eram amigos, a rivalidade era só entre os fãs-clubes, as duas novelas não deram certo, por motivos diferentes, por diversos motivos, mas não deram certo. O Francisco Coco estreou na TV Globo, depois de passar por Record, Excelsior, TV Rio, na novela Assim na Terra como no Céu, das 22 horas. Em seguida, ele fez uma série de novelas. Mas eu gostaria de destacar 3 trabalhos do Francisco Coco como os melhores trabalhos de sua vida. O Herculano o Cristiano Vilhena, primeiro deles, o Cristiano Vilhena, de Selva de Pedra, que tem uma curiosidade de ser a primeira novela, a única novela até hoje, que o capítulo final atingiu 100% de audiência. O que quer dizer que no país, no dia do último capítulo de Selva de Pedra, todas as TVs ligadas no país assistiam Selva de Pedra. A segunda novela de Francisco Coco que eu quero destacar foi Pecado Capital, onde ele fez, para mim, aquele que é a melhor interpretação dele, o taxista Carlão. Pecado Capital tem uma curiosidade. A novela que iria originalmente para o ar era Roque Santeiro, de Dias Gomes. Os atores, todos escalados, já tinham gravado praticamente 30 capítulos da novela Roque Santeiro. No dia da estreia, porém, a censura impediu a novela de ir para o ar, causando um tremendo alvoroço na TV Globo na ocasião. No dia da proibição, a TV Globo entrou com algumas reprises que se estenderam durante uma semana, ou um pouquinho mais, até que Janete Claire, a maga da novela das 8, autora de novela, foi chamada para fazer, às pressas, uma novela que substituísse Roque Santeiro no prazo mais rápido possível, aproveitando todo o elenco que estava escalado para Roque Santeiro. E veio Pecado Capital, que foi um sucesso estrondoso. E o Carlão se transformou no melhor personagem de Francisco Coco.
O outro papel que eu quero destacar, agora sim, Herculano Quintanilha na novela O Astro, que fez um baita sucesso também. A curiosidade é que essas três novelas de muito sucesso, elas foram feitas remake anos depois. O remake é feito por várias razões, porque a novela é um clássico, porque a novela fez sucesso, porque a novela precisa ser vendida para outros países, precisa ser remodernizada, levantar o horário em que ela vai ser exibida, porque o horário não está bom, e aí fazem remake. Poucos remakes, raros remakes, são tão bons quanto os originais. Eu destaco, talvez, Mulheres de Areia e talvez mais nenhum. Bom, o Cristiano Vilhena de Selva de Pedra foi interpretado por Tony Ramos. O Carlão de Pecado Capital foi interpretado pelo Eduardo Moscovis. E o Herculano Quintanilha de O Astro foi interpretado pelo Rodrigo Lombardi. Nenhum deles, também não por culpa deles, que foram todos muito bem, atingiram o sucesso e tiveram o mesmo desempenho que o Francisco Coco teve nessas novelas. Porque o remake também tem isso. Às vezes o país, anos depois, passa por transformações e as novelas, as temáticas, elas já não são mais do interesse do grande público. Às vezes as histórias paralelas acrescentadas ao remake não agradam em cheio. Por isso, as novelas não foram tão bem. Todas elas foram às 8 horas, mas o único remake das 8 horas foi Selva de Pedra. O Astro foi uma novela das 18 horas e Pecado Capital foi uma novela das 18 horas e o Astro foi uma novela das 10 horas. Curiosidade, Francisco Coco esteve no elenco do remake de Pecado Capital, fazendo o papel que no original tinha sido de Lima Duarte, o Salveiro Lisboa, e teve também no remake de O Astro, onde ele foi o Fégasus, instrutor, professor e orientador do Herculano Quintanilha, que foi criado para ele na segunda versão. Um outro trabalho que merece algum destaque do Francisco Coco também foi o Severo de Toledo Blanco, da novela O Salvador da Pátria. Severo de Toledo Blanco não era propriamente um vilão clássico, mas ele tinha caráter duvidoso. Ele não era flor que se cheire, oportunista, enfim, foi um excelente trabalho do Francisco Coco também. O Carlão tem uma curiosidade, porque o Carlão é o personagem que está no gênero dos protagonistas anti-heróis. Ele era taxista, houve um assalto, ele pegou o assaltante, o assaltante esqueceu a bolsa com dinheiro, fruto do roubo do banco, no seu táxi, e ele passou a novela inteira dividido entre a moral de devolver o dinheiro ou usar o dinheiro para algumas coisas que ele precisava, depois repor o dinheiro. Assim, ele montou uma frota de táxi, assim, ele fez cirurgia sempre usando dinheiro e repondo dinheiro, usando dinheiro e repondo dinheiro. Mas ele era machista, preconceituoso, fugindo daquele estereótipo. Pela primeira vez, Francisco Coco fugia do estereótipo de galã, bonzinho, coitado. Um trabalho excepcional. No cinema, Francisco Coco disse que foi pouco chamado. Mesmo assim, ele fez mais de 10 filmes. Algumas vezes que ele foi chamado, ele rejeitou porque estava trabalhando, e ele disse que a televisão
a vida inteira o consumiu muito, outras vezes ele foi chamado por não acreditar no papel. Na entrevista que fiz com Francisco Coco, ele me disse que gostaria muito de voltar a trabalhar, mas sua saúde muito provavelmente o impedirá. Ele disse que está com problemas lombares, um pouco claudicante, enfim, só voltaria a trabalhar se fosse em papéis pequenos, onde ele pudesse ficar sentado, mas ele mesmo diz que não acredita e que a saúde talvez o tenha aposentado antes do que ele quisesse. Francisco Coco, um grande ator brasileiro,